Por que tomar café dá vontade de fazer cocô, hein? Existem vários mistérios no nosso universo que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Por exemplo, será que existe vida inteligente em outros cantos do cosmos? Ou o nosso universo não passa de um enorme desperdício de espaço? E como surgiu a vida do nosso planeta? Será que a vida do nosso planeta surgiu mesmo no nosso planeta? E o que são a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do nosso universo? E será que o nosso universo é o único? Ou será que existem outros multiversos por aí? E como será o fim do universo? Será que ele terá um fim? E por que o Brasil tinha 7 jogadores no ataque? Sendo que a gente estava ganhando de 1-0 e faltava apenas 4 minutos para o fim da prorrogação. Bom, até o momento a gente não tem respostas definitivas para nenhuma dessas questões. Mas existe um mistério ainda maior que há décadas intriga e tira o sono dos cientistas. O maior mistério do universo é por que tomar café dá vontade de fazer cocô. Quase todo mundo gosta de um bom cafezinho. Quero café! O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Só perde para água. Talvez você conheça o café pela sua fama de despertar o cérebro. Mas ele também é capaz de despertar o intestino. E os antigos já sabiam disso. Mornings are for coffee and contemplation. Em 1849, um médico de Nova York reportou um caso de uma mulher que sofria muito com dores de cabeça e com sangramentos intensos durante a menstruação. Aí o médico parecia desconfiar que a causa desses problemas era o consumo excessivo do café. É que a mulher contou pro médico que ela bebia bastante café para prevenir a constipação, a famosa prisão de ventre. Só você fazer cocô dia sim, dia não, dia não, dia não, dia não, que melhora bastante. O presidente Jair Bolsonaro está internado em São Paulo por causa de uma obstrução intestinal. Já um artigo publicado em 1934, numa revista médica, sugere que os pacientes que sofrem de prisão de ventre devem tomar café, ao invés de chá. Isso devido ao seu efeito levemente laxante. Mas foi só a partir dos anos 60 e 70 que os cientistas começaram a tentar desvendar como exatamente o café induz aquela vontade de correr pro trono. Tudo que você comeu hoje só vai ser eliminado no grande trono daqui a 2 ou 3 dias. A parte mais demorada da digestão acontece nos intestinos, que são revestidos por músculos que se contraem e relaxam de maneira involuntária, absorvendo nutrientes e empurrando o que não é digerido até o destino final. O que não é digerido vai se transformando num belo e formoso bolo de bosta, que vai se acumulando no reto, que é a parte final do intestino grosso. Quando uma quantidade considerável de bolo de bosta se acumula ali, as paredes do reto são pressionadas e ativam nervos que culminam na abertura do esfíncter interno do ânus. A abertura do esfíncter interno dá início àquela sensação que tá na hora de chapiscar a porcelana. Sabe do que eu tô falando aí? De cortar o rabo do Goku? De dar um tchauzinho pro amigo que vem do interior e tá indo pro rio? Os cientistas sempre desconfiaram que o café estimula o movimento de contração dos músculos do intestino, acelerando o acúmulo de fezes no reto. A questão é como o café faz isso. Na década de 70, os cientistas fizeram um experimento com porquinhos da Índia, injetando cafeína em um músculo do intestino grosso dos bichinhos. Nesse experimento, os cientistas descobriram que injetar cafeína diretamente no intestino ativa a contração dos músculos. Mas isso é com porquinhos da Índia. Com humanos, talvez seja diferente. Bom, foi só nos anos de 1990 que os cientistas começaram a estudar essa questão em humanos mais a fundo. Se é que vocês me entendem. O mais famoso dos estudos sobre o poder laxante do café é esse aí, publicado em 1990 por cientistas da Inglaterra.
Primeiro, os cientistas entrevistaram 99 pessoas e perguntaram a elas se havia alguma bebida que estimulava a vontade de fazer cocô. 29% dos entrevistados, sendo a maioria mulheres, responderam café. Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Outra vez café? Tesouro! Depois os cientistas resolveram investigar essa questão mais a fundo. E literalmente, né? É que os cientistas selecionaram 14 pessoas e aí usaram um aparelho chamado manômetro anorretal. Nome bonito, hein? Esse aparelho é introduzido pelo ânus e depois inflado para avaliar a movimentação da parte final do intestino. E depois de uma bela xícara de café, demorou apenas 4 minutos para o intestino dos participantes ficar mais ativo. Mas, para surpresa dos cientistas, tanto o café normal quanto o café descafeinado tiveram o mesmo efeito. Quer dizer, o efeito do café sobre o intestino não parece ter ligação com a cafeína, não. Em 1998, um experimento semelhante foi feito nos Estados Unidos. Bom, na época os cientistas já sabiam que refeições hipercalóricas estimulavam o funcionamento do intestino. Os cientistas então se perguntaram se o café poderia ter um efeito laxante tão potente quanto uma refeição calórica. Os cientistas selecionaram 12 participantes, uma dúzia, que primeiro tomaram lá 240 ml de café normal. Aí 2 horas e meia depois, eles tomaram 240 ml de água quente. 1 hora e meia depois, eles comeram uma refeição sólida, calórica e 3 horas depois, tomaram 240 ml de café descafeinado. Um manômetro anorretal, tá aí ele de novo, foi utilizado para medir o movimento intestinal dos pacientes, isso depois da ingestão de cada uma dessas bebidas e refeição. O cafezinho, seja ele cafeinado ou descafeinado, tem apenas 1 caloria. Mesmo assim, ambos os cafés são capazes de estimular a parte final do intestino, tanto quanto uma refeição de 1000 calorias. Esses resultados fizeram os cientistas evacuar e dar uma descarga naquela ideia inicial lá de que a cafeína agia diretamente sobre os músculos do intestino. O que parece é que outros compostos presentes no café atuam indiretamente sobre o intestino. Essa hipótese está ligada a um reflexo natural do nosso corpo, conhecido como reflexo gastrocólico. O reflexo gastrocólico acontece quando você come algo geralmente bastante calórico. E esse alimento que chega no estômago aumenta a atividade dos músculos do intestino. É como se o estômago mandasse um aviso pro intestino, né? Tipo, ô intestino, acelera aí pra liberar mais espaço, que tá chegando mais comida, pô. Parte desse reflexo é mediado por hormônios, como a gastrina e a colecistocinina, que desencadeiam uma série de reações que culminam na ativação dos músculos do intestino. Tanto o café cafeinado quanto o descafeinado estimulam a liberação desses hormônios, mas a cafeína sozinha não é capaz de provocar esses efeitos. A cafeína é só um dos mais de 1.500 compostos químicos que estão presentes no café. Os cientistas têm então 2 grandes desafios pela frente. O primeiro é elaborar mais estudos, para ver se o efeito laxante do café tem mesmo a ver com o reflexo gastrocólico. E o mais difícil talvez seja encontrar qual ou quais combinações de compostos químicos do café geram esse efeito laxante. Você pode estar achando tudo isso uma merda, uma perda de tempo. Poxa, os cientistas deveriam estar ocupados procurando a cura do câncer e não aí estudando porque o café dá vontade de fazer cocô. Mas entender melhor os efeitos gastrointestinais do café tem ajudado médicos a resolver de maneira mais barata, um problema bem comum aí nos hospitais. Os estudos científicos mais recentes sobre o efeito laxante do café focaram em um problema bastante comum em hospitais: o íleo paralítico, ou síndrome de oclusão intestinal. Esse problema geralmente acomete pacientes que passaram por uma cirurgia no abdômen.
O que acontece é que durante a cirurgia, fluidos gastrointestinais vão se acumulando dentro do intestino. Aí o intestino fica paralisado e a pessoa sofre com prisão de ventre, vômito e dor abdominal. Esse problema atinge de 10 a 30% das pessoas que passam por uma cirurgia abdominal. Geralmente, o problema se resolve sozinho, em 3 ou 4 dias. Mas as pessoas que adquirem o ilho paralítico costumam ficar mais tempo no hospital, e isso aumenta os gastos hospitalares. Isso sem contar que esse tempo a mais no hospital aumenta o risco de pegar uma infecção hospitalar, né? E como dizem os jovens, ir de base. O que esses estudos recentes vêm mostrando é que os pacientes que tomam café após a cirurgia demoram menos tempo para ir ao banheiro pela primeira vez, saram mais rápido do ilho paralítico e ficam bem menos tempo internados no hospital. Problemas intestinais custam dezenas de bilhões de dólares para instituições de saúde públicas e privadas. A solução para vários desses problemas pode estar justamente em como o café estimula o nosso intestino. Isso não quer dizer que você deve se entupir de café quando tiver com algum problema intestinal. Até porque o café não tem o efeito laxante em todas as pessoas, e o consumo excessivo de café faz bastante mal. O recomendado é que um adulto saudável não consuma mais de 400 mg de cafeína por dia, o que é o equivalente a 5 xícaras pequenas de café. Mas dentro desse limite tá liberado tomar aquele cafezinho. Seja de manhã para despertar o cérebro e quem sabe o intestino. Seja no meio do expediente para dar aquela descansada e, claro, botar a fofoca em dia. Ou mesmo no laboratório, para dar mais foco e inspiração, para desvendar esse e outros grandes mistérios do universo. Porque como diria aquela música lá do Gilberto Gil, né? Tomar café eu vou. Café não costuma falhar. Mais ou menos. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Silmara, que manda uma mensagem para o namorado dela, o Thiago. Saca só, o tempo passa e aqui estamos concluindo cada etapa do nosso objetivo de vida, juntos. Somos o improvável que deu certo. Obrigada pelo companheirismo, pelo amor e pelo cuidado, você é minha inspiração diária. Nem todas as palavras e gestos do mundo seriam capazes de definir o meu amor por você e o quanto você merece. Vida, te amo em todos os nossos dias. Beijo, gente. Valeu!